Olá pessoal, estou aqui de volta ao canal depois de um longo período e hoje eu vou falar sobre, sim, Valéria, a Cidade dos Mil Planetas. A produção é dirigida pelo Luc Besson, conta com Danny DeHaan, Cara Delevingne e Clive Owen no elenco. Mas o que dizer sobre esse filme? Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que o filme é baseado em uma HQ franco-belga, uma HQ europeia. E o que eu posso falar sobre essa HQ? Nada, porque eu não conheço, eu não li, então vai ser a opinião de alguém que assistiu ao filme. É óbvio que eu posso falar da questão da adaptação, de um quadrinho para o cinema, eu posso falar, mas vai ser o ponto de vista cinematográfico. Então, eu espero que vocês curtam. Vamos lá. Os primeiros minutos da exibição são muito engenhosos do ponto de vista de montagem, como eles conseguem, de uma certa forma, reproduzir centenas de anos e explicar de um modo bastante convincente, sem se aprofundar, mas convincente, como se dá a exploração do espaço e como durante essas centenas de anos se dá esse desenvolvimento e como se dá aí a relação do homem, no caso aí por meio da estação alfa, como se dá a relação com essa infinidade de seres vivos, no caso alienígenas. É óbvio que tudo segue uma roupagem mais fantasiosa, porque o filme, apesar de ser uma ficção científica, ele bebe muito da fonte do universo do fantástico. Então essa é a roupagem do filme. Então é muito bacana a forma como eles montam, como eles conseguem trazer isso para poucos minutos, sabe? Essa evolução e dar início aí ao que é o filme. É muito interessante, da mesma forma é interessante a forma como eles constroem um planeta, isso eu posso falar porque está solto e não vai ser spoiler, mas a forma como eles constroem um planeta que de uma certa forma funciona como uma analogia, um ponto de vista utópico, sem sombra de dúvidas, de uma relação em um planeta onde todos os habitantes vivem numa interatividade e têm total noção de como estão interligados ao próprio planeta em que habitam, o que seria uma ideia que nós deveríamos ter em mente, que nós deveríamos ter mesmo introjetados em nossos seres, que realmente somos responsáveis por esse planeta. Isso é muito válido, isso é muito bacana. Inclusive, a constituição desses seres me remete um pouco a Avatar. Sim, não estou dizendo que seja uma cópia, mas também pela questão do CGI, a questão do próprio 3D, realmente eu fico... me remete um pouco ao Avatar, que foi um divisor de águas, e não tem como não mencioná-lo. Então, isso eu acho interessante. Todavia, o filme ele acaba investindo numa outra vibe, né, vamos dizer assim, quando ele começa a explorar o relacionamento entre a Sargento Laureline, que é a personagem da Cara, e ou Kara, como queiram, enfim, e o personagem do Valerian, que é o Major Valerian, que é vivido pelo Danny DeHaan. Começa a ficar uma situação bem típica, bem clichê, e é isso que eu percebo no filme. A relação entre eles dois é uma coisa meio a gato e o rato, sabe? É aquela situação que você sabe como que vai ser o desfecho, você sabe até os diálogos são muito forçadinhos, é tudo muito batido, é bem, sabe, aquele estilo que Hollywood já usou a esmo, que as telenovelas reiteram aí o tempo inteiro, replicam. Então, assim, esse discurso é muito batido. Da mesma forma, as próprias considerações sobre amor e relacionar isso à questão do planeta, à questão da vida, todas essas reflexões, elas seguem uma linha vazia, um tanto rasa. E o filme, que, por exemplo, do Luc Besson, que costuma ter bastante personalidade, por vezes ele até tem um discurso forte e engajado, aqui nesse filme ele fica um tanto rarefeito. Tá certo que é uma adaptação, então ele tem que seguir aí a linha dos quadrinhos. Todavia, é tudo muito raso. E não pense você que é porque é uma produção dirigida e roteirizada pelo Luc Besson que é um filme cult. Não é. É um típico blockbuster, bastante irregular, sim, porque ele perde o foco, ele tenta
tenta insipidamente tratar de assuntos que são mais relevantes, mas acaba se perdendo em clichês do gênero, em clichês do típico cinema mainstream mesmo, e não traz nada de inovador do ponto de vista narrativo. Ele não tem furos dentro da narrativa, do básico da narrativa. Todavia, ela não é uma narrativa muito, como que eu posso dizer, criativa, no sentido de ter uma história que cative realmente. E como eu disse, os diálogos não são muito bons. O próprio discurso do filme, ele às vezes é um tanto piegas e se torna cansativo. A sensação que eu tenho quando eu escuto, quando eu escutava e assistia ao filme, era essa a sensação que eu tinha. Em um determinado momento, eu não sei se isso é bom, mas o filme demonstra que o filme é explicadinho, mas não sei se é bom do ponto de vista narrativo. Eu acredito que não seja bom para o filme, no caso. Mas eu me recordei do Scooby-Doo. Sabe aquele momento em que a Velma chegava, vamos solucionar esse caso, e começava a dar aquele mini flashback, vocês estavam solucionando o caso? Enfim, teve um momento assim que eu comecei a ter essa sensação durante o filme. Então eu não sei se isso é muito bacana, mas foi essa sensação. Da mesma forma, eu acredito que o filme ele não seja um grande achado narrativo, depois de tudo isso que eu falei. Óbvio que não é um grande achado narrativo, tá bem claro. Mas ele tem aí o CGI bacana, o que, de uma certa forma, são 2 horas e 17 minutos de exibição. Em determinados momentos eu me descolava da trama e ficava só me perguntando, minha nossa, caramba, quanto tempo que eles ficaram gravando isso? Porque são 2 horas e 17 minutos. E eu tô vendo tanto CGI aí, tanta computação gráfica, que às vezes eu ficava, putz, bacana, mas a narrativa em si ficou um pouco a dever, assim. Não, a Cara Delevingne tá bem, assim como todos os atores, dentro do que é proposto. Dentro do que é proposto. Eu até percebo um esforço muito grande do Clive Owen em deixar aquela personagem dele mais tridimensional, mas no final das contas acaba lembrando mais o Mr. Bison lá do Street Fighter. Do ponto de vista narrativo, como obra cinematográfica, não achei um filme assim diferenciado, não tem uma narrativa assim que me chame a atenção, e eu acho os discursos e a fala tudo não só forçado, como bastante senso comum, lugar fácil. Então, essa é a minha opinião. Aí vocês vão perguntar, vale a pena assistir no cinema? Bom, depois disso tudo, se você for falar de adaptação, eu entendo que para adaptar você tem que pensar em todo o circuito internacional, você tem que, de uma certa forma, criar um filme, no caso do Luc Besson, pensando nos grandes estúdios também. Eu entendo, mas, por exemplo, você tem As Aventuras de Tintin, que é uma animação aí de 2011, que tá certo, não é uma animação, mas ele também foi adaptado de um quadrinho europeu. Então você tem ali algo que funcionou. Do meu ponto de vista, é bastante bem resolvido. E ele não se propõe a essas questões mais complexas que Valerian, talvez por isso. Ele é mais honesto, mais enxuto, e o roteiro é mais certinho, no sentido de não ficar buscando focos diferentes e tentar parecer de uma forma pretensiosa algo que você não é e que não pode oferecer. Então, essa é a minha opinião sobre o filme. Honestamente, eu não posso dizer vá ao cinema assistir o filme. Eu diria, se você quer uma aventura, quer passar um tempo, curte aí o trabalho desses atores ou quer uma descontração, assista na sala 3D com bastante pipoca, e é isso. Não é Guardiões da Galáxia, não é Aventuras de Tintin, não. É outra história. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau!